23 de outubro de 2009. Notícias. Comentários. Um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Olá, boa noite. Bem-vindos ao último Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. É o último. E para terminar esta série de programas de 25 minutos, resolvemos fazer hoje um programa especial de 25 minutos, que é mais ou menos igual aos outros. Mas ainda assim tem mais confusão, o que anima sempre. Em primeiro lugar, porque desta vez estou acompanhado pelos meus colegas, o que, na minha opinião, só vem prejudicar isto. Se quiserem, podem dizer adeus aos senhores. Boa noite. Boa noite. Além disso, hoje os nossos convidados entram mais cedo. Eu vou, aliás, chamá-los para aquilo que julgo ser um grande momento de televisão. 7 pessoas vão cumprimentar-se entre si à frente das câmaras da televisão. Isto é coisa para levar o seu tempo. José Alberto Carvalho, da RTP, Júlio Magalhães, da TVI e Rodrigo Guedes de Carvalho, da SIC. Quero, antes de mais, agradecer-lhes aos três por terem vindo. Tenho uma distensão, entretanto, na mão de todos os cumprimentos. Muito obrigado na mesma. Nós fizemos este programa sobre política, mas também o fizemos muito sobre a cobertura jornalística que se faz aos acontecimentos políticos e, por isso, o convite faz, evidentemente, todo o sentido. Eu queria começar por perguntar o seguinte. Há muito a ideia de que a TVI persegue o governo, uma ideia meio maluca, que a TVI persegue o governo, outra ideia de que a RTP protege o governo. Rodrigo, o que é que vocês na SIC estão a fazer? A pergunta é para todos, atenção, mas eu começo pelo Rodrigo. Eu começo por citar José Sócrates, que é os meus filhos tinham-me avisado. Não, eu responderia de uma forma simples. Nós temos um nível intelectual mais elevado na SIC que faz com... gostaria de explicar. Ainda bem é que eu receei que houvesse picardias, ainda bem que vai ser. Ainda bem que vai ser pacífico. Simples. Nós seguimos uma cartilha do idealismo alemão do século XIX, todos lemos Hegel, e sabemos que há a tese, a antítese e nós somos a síntese. Portanto, no fundo, as pessoas, há um acontecimento qualquer sobre o governo, as pessoas veem na RTP, depois vêm na TVI e depois vêm à SIC para ver a verdadeira notícia. Muito bem, não sei se o Zé Alberto quer contrapor, quer de certeza, e ainda bem, molho! Não, nós não vamos fazer essa desfeita. Isto resistiu 30 dias, não foi? Bom, mas posso, antes de responder à sua pergunta, posso só fazer 3 comentários. Em primeiro lugar, eu trouxe um dossiê intimidatório para cima da mesa. Muito bem, muito bem. Eu trouxe um dossiê É uma intimidatório. vantagem. Contém documentos e Os nós não entrevistados, sabemos quando depois. trazem dossiês Claro. intimidatórios, devem ser encarados com alguma reserva. Com certeza. Portanto, está feito o aviso. Eles fazem isso muitas vezes. Depois, acho mal que, além de terem genéricos com coisas a andar à roda, venham todos de gravata e nós os três não tenhamos trazido gravata. E depois, finalmente, sobre essa coisa de quem protege, de quem ataca, eu tenho saudades do tempo em que o Gato Fedorento atacava o governo na RTP. Então, mas só porque viemos atacar para a SIC, não... Não, podem atacar em qualquer lado. Atacar, salve seja. Salve seja. Quer dizer, não Acarinhar. Este é o último, em princípio, podemos. Júlio, é a sua vez. Eu não faço comentários. Era o que me faltava. Ainda bem que fiquei deste lado, depois de todos disseram. Eu só lamento que nós... Ó, Júlio, mas é sexta, podes. Não é? Isso. Isto coincidiu bem que eu vim cá hoje para acabar com os gatos também.
E vocês vão ter que explicar, assim que vai ter que explicar porque é que acaba hoje com os gatos e a RTP vai ter que explicar porque é que os gatos saíram da RTP. Há uma coisa com a TVI e Não, os só problemas você. que acabam à sexta, e mais uma vez se confirma. Muito bem, eu vou fazer só uma interrupção porque ao longo deste tempo nós estivemos a fazer um trabalho parecido com o vosso, mas bem feito, e nós gostaríamos, aliás, de vos mostrar alguns dos melhores momentos, as alturas em que os convidados ficaram, enfim, mais impressionados com a nossa categoria. Não me diga. Eu pensei que esse seu passado stalinista fosse já passado. Não é? Que eu achei que você deve ter dado um trabalho tremendo aos seus pais, desde que nasceu, desde a mudança das fraldas até à papa, passando depois pela escola, eu faço ideia ao trabalho que ele já lhes deu. Também tu, Brutos, também fazes a chantagem do voto útil? Bruto, já. Já. Meu caro, eu vejo em si uma espécie de espírito do fado. Tem que acabar tudo mal. Quer dizer, isto não tem que acabar tudo mal. Eu estou preocupado consigo, sabe? Não é preocupação que me leva a sugerir, para já, que vá ao psiquiatra. Bombas nucleares, G3, camaratas e agora fuscas revelam, aparentemente, uma índole vocacional militar preocupante. Espero que isso passe. Eu se desatasse aqui a dissertar sobre o seu sportinguismo, como é que O meu reagia? sportinguismo, o seu também. É esse exatamente o ponto. Enfim, foi muito desagradável. Eu destaco o insulto sobre o meu sportinguismo, que é repugnante. Não é bem um insulto. É um convite. É um convite que tu devias ponderar. Acaba por ser um insulto. Estas imagens sugerem-nos uma questão que é a seguinte. Qual foi o mais doce e carinhoso insulto que os vossos entrevistados já vos dedicaram? É muito curioso esta Podemos questão. começar, se calhar, pelo Júlio. É, por mim? Somos sérios. Eu posso começar. Eu, curiosamente, tive poucos, mas o que tive a ver com a televisão, mas não foi com a televisão. Uma ocasião, a chegar com um café no Porto, um arrumador veio-me pedir moedas e eu disse que não tinha moedas, não tinha, ele insistiu, eu disse que não tinha e ele às tantas disse-me assim, você é da televisão, não é? E eu disse, não sou, olha, se fosse, era bom que fosse, tinha muitas moedas para lhe dar. E ele disse, não, é da televisão, estou-lhe a dizer que não sou da televisão, nada e tal, foi sempre a insistir até eu entrar no café, às tantas já convencidíssimo que eu de facto não trabalhava na televisão, virou-se para mim e disse, você é mesmo parecido com um filho que trabalha na televisão. Não é exatamente um entrevistado, mas é um insulto e era isso que nós queríamos. Não sei se... Não, eu tive há relativamente pouco tempo. Enfim, foi um insultozinho. Não, mas como toda a gente sabe, há uma apresentadora chamada Manuela Sintra Torres, Manuela Pacheco Pereira, Manuela, pronto, que fala muito de mim e que está sempre muito preocupada com a RTP. E o que é que aconteceu? Foi que na entrevista que eu e o Judito Sousa fizemos ao Primeiro-Ministro em abril, houve um momento um bocadinho constrangedor e que me deixou um pouco perturbado, que foi quando o Primeiro-Ministro se voltou para nós com aquele ar de quem ia saltar para o outro lado da mesa e disse: vocês veem aquele telejornal travestido de sexta-feira? E eu aí fiquei um bocadinho perturbado porque, como toda a gente sabe, telejornal só há um, não é? E, portanto, achei que isso era um pequeno insulto. Achou que era ofensivo. Sem picardia. Nós normalmente, como fazemos jornais todos os dias, eu costumo fazer de elite e, portanto, a minha memória já não é o que era. Eu tenho um truque para não ser muito insultado, que é espreguiço-me antes da entrevista para se ver a Fusca, que me foi, aliás, gentilmente cedida pelo General Ramalhianos, depois de sair daqui do programa. Não, mas muito rapidamente, a única vez que houve assim um assomo de insulto, eu estava a entrevistar o Paulo Portas numa sequência de entrevistas com líderes, ele era um dos últimos, e havia uma questão polémica na altura, não me lembro qual era, que eu queria que ele respondesse, e insistia. E ele dizia, sim, já lá vou, mas a lavoura e os militares e não sei o quê. E eu, sim, Dr. Paulo Portas, mas a pergunta não sei o quê. E a certa altura tive que acabar a entrevista. E filo, se calhar de uma forma um bocadinho abrupta. E já me tinha virado para a frente, já tinha acabado, e ele disse que fique registado a forma como o senhor me tratou e como não tratou as outras pessoas.
E é uma situação terrível, porque eu já tinha acabado a entrevista e disse, bom, tiro o casaco e volto à entrevista ou fica por aqui. Tentei contactar uns amigos ciganos, mas depois, hoje somos bons amigos. Eu agora dirijo um insulto ao Rodrigo de Carvalho. Isto confirma que, de facto, assim que não faz a síntese. Mas, José Alberto, falou nesse episódio de quando o Primeiro-Ministro lhe perguntou se via o Jornal de Sexta da TVI, mas eu tenho a impressão que o José Alberto, nessa ocasião, fez como muitos políticos, não respondeu à pergunta. O que é que se deve fazer nessa ocasião? Foi um momento um bocadinho embaraçoso, de facto, porque assim, você vê aquele telejornal, o que é que eu faço? Se digo que vejo... Admito que vê a concorrência, não é? Não, e posso ser processado. Pois. Se digo que não vejo, bom, espero que isto não signifique que posso ser convidado para alguma coisa. Portanto, o que é que eu faço? Vejo, não vejo, e acabei por optar pelo NIM, que é uma boa solução, sendo que há sempre aquela solução clássica de que os nossos entrevistados bem usam, ou que nós, enquanto entrevistadores, bem usamos, que é, não, desculpe, aliás, já vi aqui no Gato Fedorento isso acontecer mais do que uma vez, que é, desculpe, quem está aqui para fazer perguntas sou eu, o senhor está aqui para responder. Portanto, é sempre uma boa saída. Eu já me tenho safado muitas vezes com essa. Nós temos agora de fazer um urgentíssimo intervalo. É o programa da televisão portuguesa com mais gente à volta de uma mesa, é este. A razão pela qual acabamos o programa hoje é justamente esta. Não tínhamos que comprar uma mesa maior para os convidados de segunda-feira. Vamos a um breve intervalo, já voltamos. Obrigado. Olá de novo, obrigado por terem vindo. Eu mais uma vez convidaria os nossos convidados a recordarem, enfim, mais algumas imagens. Estas documentam, sobretudo, o rigor que sempre pautou o nosso trabalho. Em Angola, o Sr. General foi companheiro de camarata de Otelo Saraiva de Carvalho. Não foi em Angola, foi na Guiné. Foi na Guiné, desculpe. A doutora chegou agora ao PSD, mas é número 2 por Lisboa. Sou número 4. É número 4, desculpe. Mas ouça, deixa-me dizer uma coisa. Essa coisa de ser autoestrada é uma mistificação. Vocês têm que ter cuidado de não se deixar levar por essa conversa. Ricardo, mais uma vez, você, como humorista, você é o máximo. Obrigadíssimo. Mas como médico... Obrigado. O seu Ministério voltou a contratar peritos franceses, ou não? Não, nunca contratei peritos franceses, eram portugueses. Em 1986, na Marinha Grande, o Sr. Doutor foi lá só provocar para levar um sopapo? Não um sopapo, mas uma paulada. Isso foi o que eu levei. Sem querer comparar o vosso profissionalismo com o nosso, o vosso é um bocadinho superior, já terão dado informações erradas. Qual foi a mais criativa? Sou eu outra vez? Júlio, pode ser, aqui à minha direita. Mais criativa que dei mais recentemente? Mais recentemente, ou também podemos ir ao passado. Quantas mais melhor? Mais criativa era que o Benfica ia ser campeão europeu. Quer dizer, uma pessoa tem a hombridade de convidar alguém de outro canal e vem cá... Não tínhamos necessidade nenhuma. Vem cá. Não sei o quê, o Benfica não é campeão. É desagradável. Agora, citando Sócrates, eu tinha avisado. Tinha, pois. Vamos voltar-nos para... Quem é que é do Benfica? A minha é muito rápida. Antigamente a SIC tinha o último jornal, como o nome indica. Era a altas horas da noite, eram 2 da manhã, eu estava cansadíssimo. E houve um texto que eu não revi. Então estou a ler, ainda por cima estava com gralhas. E então eu disse que tinha havido uma erupção numa ilha que tem 20 mil milhões de quilómetros quadrados. E, portanto, penso que terei exagerado. Não era a Ilha do Pessegueiro, seria maior, mas é assim, a única que me lembro. O jogo que se chama é Júpiter. É a conhecida ilha. Não, eu criei um problema diplomático, porque aconteceu-me também uma destas, em que não tive a oportunidade de rever os textos todos como devia, com o profissionalismo que é exigido e com a atenção que devia. Então, houve alguém que fez uma grande confusão e havia um incidente na Rússia com o British Council. E então, mas aquilo que eu acabei por dizer foi que o governo russo tinha acabado de decretar o encerramento de toda a rede consular britânica na Rússia. Alguém traduziu o British Council por rede consular britânica. Foi desagradável.
Espero que tenham despedido a pessoa que fez isso. Eu queria só fazer aqui uma parte. O nosso programa é hoje ainda mais ridículo do que é costume, porque eu já tive a oportunidade de ver um plano em que estamos os quatro a olhar, quer para a esquerda, quer para... Parece um jogo de ténis em que aquela parte gaga e ridícula do público somos nós que fazemos. Já para não dizer que parece um floral, vimos todos os casacos iguais. Isso é verdade. Agora, o que eu queria colocar à vossa consideração era o seguinte. O professor Marcelo esteve na TVI... Calma. Acaba por ser com todos. Também já lá o tiveste. Acaba por ser com todos. O professor Marcelo esteve na TVI, saiu. Agora está na RTP, diz que fala pouco. Eu tenho basicamente duas questões. A primeira é, porquê é que as estações contratam o professor se não gostam dele? E a segunda é, quando é que a SIC o contrata para lhe fazer mal? Eu vou dar tempo ao Zé Alberto Carvalho. Respondo a isso. Eu estou mandatado pela administração da SIC para dizer que já fizemos uma proposta ao professor Marcelo. Ele na SIC vai poder falar 14 minutos, em vez de 12. E sempre que o programa for alterado, nós enviamos SMS aos telespectadores. É imbatível, esta proposta parece-me um pouco imbatível, portanto, corremos aqui algum risco de assistir aqui a alguma transferência iminente. Não, mas nós estamos com o professor Marcelo há 5 anos, há bastante tempo. Não sei, aliás, se não é o local onde o professor Marcelo colabora há mais tempo ininterrupto. E estamos muito satisfeitos com ele, adoramos. Agora, eu foi um bocadinho preocupado quando via... Eu estou a ser sincero. Assim, eu não costumo dizer mentiras, certo? Bom. O público aparentemente acha impossível alguém adorar. É que vai ser o verbo demasiado excessivo, não sei. Pronto, não tivemos tempo para preparar os textos todos, é verdade. Portanto, algumas palavras menos refletidas, não, mas mantenho e sublinho. Agora, vi-o anteontem, de facto, aqui, e fiquei um bocadinho preocupado porque achei que ele estava um bocadinho distraído. E então, porque não sabia que horas é que o programa ia para o ar, não sabia quanto tempo é que tinha, não sabia, enfim. E para que não haja nenhuma dúvida... O programa do professor Marcelo vai para o ar às 21 horas de domingo, exceto quando há futebol, que é às 20h15, coisa que acontece no próximo domingo, e na impossibilidade de mandar SMS e organizar essa máquina toda a tempo, como o Rodrigo acabou de sugerir, eu aproveito a presença do Gato Fedorento e anuncio que Marcelo Rebelo de Sousa, não esqueçam, no próximo domingo, às 19h45, durante um pouco mais do que 12 minutos. Vou assentar. O professor Marcelo a queixar-se... 19h45. 19h45. Quer dizer, o telejornal pode derrapar um bocadinho, assim, mais um minuto. É incrível. O professor Marcelo a queixar-se que a RTP não o promove e afinal promove-o na SIC. Júlio, quer dizer alguma coisa sobre isto? Não, eu só queria corrigir, nós não o tratamos mal e não é verdade que não gostemos do professor Marcelo. Aliás, quando fazia aos domingos, ele uma vez em direto ofereceu-me um leitão. Portanto, está sempre portas abertas na TV para oferecer uns leitões, que nós gostamos muito, e é verdade que o professor gosta de ser maltratado. E por isso é que está a pensar ir outra vez para o PSD. Portanto, e só para dizer também, fazer outra à parte, que... Já vi que nós e a RTP estamos em desvantagem e eu trago uma mensagem, foi o que eles mais me pediram, foi para não falar deles. O Hermano José e a Teresa Guilherme disseram para não falar disso, deles aqui na SIC. Muito bem, para não falar deles, certo. Muito bem. É evidente que este programa foi um programa de humor e por isso é óbvio que os temas discutidos aqui foram abordados sempre de uma forma leve e com um elevado grau de comicidade, facto que as próximas imagens comprovam. Já agora quero lhe dizer uma coisa, porque também é bom este programa ter alguma pedagogia, que agora já não há alcatrão. Agora é uma mistura de pneus que são reciclados, com outros equipamentos que servem para fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, com os carros possam ter uma utilização melhor e têm menores custos, têm mais valias ecológicas. Isto também evoluiu. O alcatrão era mais de tempos anteriores. Você tem, não 3, mas aí 5 ou 6 ou 7 formas de, sem sair da autoestrada, sair de Lisboa da autoestrada e sem sair, nunca sair da autoestrada, tem 7 maneiras de chegar ao Porto. Umas levam 300 km, que é aquela que utiliza se quiser ir de Lisboa para o Porto, se o seu objetivo for esse, vai para a A1, enfim, para a A8 são 310 km. Depois há outras formas, umas com 370, essa chamada
terceira autoestrada, é um conjunto de troços de autoestrada que você pode utilizar para chegar ao Porto. A ondometria e mareometrias, em que já investimos, estão ainda num estado de incipiência. A fotovoltaica, que é extremamente promissora, exige grande investigação, grandes investimentos, está num estado inicial. A biomassa, nós sabemos, tem limites. Qual é a que resta com grandes possibilidades? É, naturalmente, a nuclear. E a nuclear, depois de finais de 60, depois os canadianos terem apresentado um reator, que é o CADU, um reator canadiano de deutério e urânio, os reatores são extremamente seguros, robustos e simples. Portanto, estás aqui a falar de biomassa. Entre outras coisas, biomassa. E também que os pneus, os nossos pneus dos nossos carros, andam por cima de pneus também. Porque é realmente... E reatores cano. Sim. Cano. Não sei do que se trata. Estas imagens, obviamente, obrigam-nos a fazer-vos uma pergunta, que é a seguinte. Que fazer quando não percebemos nada do que o entrevistado está a dizer? Como é que se deve reagir neste tipo de situação? Tenho uma proposta que resultou muito bem comigo. Estava a fazer uma entrevista a um economista que apareceu no Jornal da Noite de paraquedas. E era uma coisa qualquer sobre taxas de juros, não sei o quê, mas uma coisa muito, muito complicada. E eu estava a fazer a cara que o Ricardo estava a fazer com o Ianes, assim. E, na Regi, o Luís Marques, sim, Luís Marques, hoje diretor-geral, na altura diretor de informação, o homem está quase a acabar a sua intervenção. E o Luís Marques diz-me assim: Rodrigo, o DN, na quarta-feira, trazia um artigo interessantíssimo que... Ele queria-me dar a pista... Isto pelo auricular, portanto. Pelo auricular. Queria-me dar a pista para a pergunta, mas levou um tempo. Entretanto, o homem... Eu a fazer assim... Não estou a ouvir. Entretanto, o homem cala-se. Pausa e eu digo... Cai sempre bem a economia. Mas continua a haver razão para o otimismo. Devia ter usado... Nós aqui acompanhámos com muito interesse as inovações tecnológicas que vimos nos vossos canais agora nas eleições. Na RTP tivemos aquelas... Uns mais que outros, é certo. Exatamente. Na RTP tivemos aquela experiência fascinante do cameraman no Segway, que aliás terminou de forma trágica com aquela queda aparatosa. Tivemos também aquela reportagem nas motas da SIC, que também teve a sua... Também foi espetacular. Júlio, nós evitamos esses desastres. Queria fazer esta pergunta. Porquê é que o submarino da TVI não captou imagens subaquáticas da vitória do PS? Ora, aí está! Bomba! Estou muito interessado nesta explicação. Se vocês fossem pessoas atualizadas, percebiam que os alemães só nos entregam os submarinos em janeiro. Não tínhamos nenhum disponível. Muito bem. Zé Alberto, tenho de falar sobre Segway. Tenho que falar sobre Segway. Não, tenho que falar sobre Segway. Em primeiro lugar, porque o João Nuno manda cumprimentos. Muito obrigado. Abraço o ao João Nuno. Manda cumprimentos e mais do cumprimentos... Ele já consegue assinar. Consegue. Já tirou o gesso. Não, é só para comprovar que não houve nenhuma consequência... Este é o dossiê intimidatório, sim, não é? Sim. Portanto, do dossiê intimidatório sai uma fotografia tirada imediatamente após a emissão, onde se confirma... Tem, aliás, uma dedicatória muito querida para o Ricardo Araújo Pereira. É uma fotografia onde estou eu e o João Nuno com o Segway e a famosa Steadicam. Está ali a câmara. Muito bem. E tem aqui uma dedicatória. Eu não sabia que nós íamos ser interpelados assim importantes, portanto, se não tinha pedido mais. Tínhamos imprimido mais. Não está de braço ao peito. Não, mas tenho aqui uma outra, porque essa inovação tecnológica foi muito seguida. Eu ainda tentei fazer hoje um número de circo que era eu gravar um depoimento em vídeo em cima de um monociclo sobre um arame, mas depois achei que podia não estar aqui esta noite, então decidi só trazer para acompanhar as explicações do general Ramalhianes sobre as centrais nucleares, uma coisa muito mais simples, que é o João Nuno, aqui com a suspensão hidráulica da tal Steadicam em cima da Segway. Toma lá. Ricardo, vê se não é montagem. É Photoshop. Há aqui várias tecnologias conflituantes. Muito obrigado, Zé Alberto. Nós, apesar de não sermos jornalistas, também aqui tivemos, enfim, um cheirinho do que é a promiscuidade entre política e comunicação social. Eu desafio, quero ser provedor do município em Lisboa, para fiscalizar quanto é que vão custar as obras todas. Fica o desafio feito.
aliás, convido-os a fazerem lá um programa, uma das mais belas joias da arquitetura portuguesa, que é o Convento de São Francisco. Que é desde já convidado a visitar o bairro mais bonito de Gaia, que é o Eusébio da Silva Ferreira. Há um bairro Eusébio da Silva Ferreira. Exatamente. Soutor, é só porque já tenho coisas combinadas a seguir. Em princípio, os vossos entrevistados só vos fazem convites fora do ar, não é? Sim. Como é que é possível que ainda nenhum de vocês seja assessor de nenhum político? A carreira normal dos jornalistas. Eu seria um Para quando o salto? Eu seria um péssimo assessor, porque levaria a coisa muito a peito. O siciliano que há em mim faria com que eu poderia perfeitamente. Os assessores, para as pessoas que não sabem, são pessoas que telefonam para os jornalistas a dizer: podias lá meter este comunicadozinho, ou então vocês vão dar aquelas imagens que não interessam para nada. Portanto, pressionam nos dois sentidos. Eu tenho a impressão que telefonaria para os jornalistas dizendo: estou em tua casa com a tua mulher e o teu filho e vou-te enviar um comunicado que agradecia emitisses. Atenção, eu acho que é o método Pedro Silva Pereira. Acho que é o... Com esta moleza, não tinha lugar nos Açores do Sócrates. É isso. É isso. Muito bem. Nós... Não, uma pergunta para lhes fazer, que é o seguinte: o que é que sentem quando, enfim, quando saiu este ranking da liberdade de imprensa, o que é que sentem quando percebem que apresentar o telejornal aqui ou no Mali é a mesma coisa? Portanto, a questão é, a propósito disto, a falta de liberdade na imprensa não é vantajosa para vocês, porque há menos trabalho para fazer. Não podem falar disto, não podem falar daquilo. Eu queria ouvir a vossa perspectiva sobre este... Mas eu acho que vai dar um bocado mais de... Vamos ter mais trabalhinho agora, porque o Parlamento, esmiuçado como ficou, acho que vai dar um bocadinho mais de trabalho. Portanto, não estou a antever assim uns próximos tempos muito fáceis. Já eu acho que vocês deviam fazer como os brasileiros e dar graças a Deus, porque se não fosse a liberdade de imprensa, nós tínhamos muito mais a fazer e, portanto, não tínhamos tempo para estar aqui convosco. E vocês, como não pôde ver o cavaco e não podíamos vir nós, tinham que ir mesmo buscar o presidente do Mali. Sim, é certeza um grande convidado. Eu, muito rapidamente, toda a gente sabe que na TV manda o engenheiro José Sócrates e que na RTP também. Mas atenção, o Balsemão também pressiona. E eu uma vez recebi muito recentemente um telefonema dele, porque ele tinha ficado em terceiro numa prova de golfe em Vila Moura e pediu-me para dar a notícia. E eu disse: doutor, ao menos se fosse em primeiro, que eu assim não consigo tornar isso muito relevante. Mas foi uma pressão terrível, de tal forma que ele me obrigou, se bem estão recordados, a usar barba durante 2 atos eleitorais. Foi isso então. Agora, pegando nessas insinuações, imaginamos se o José Sócrates jogava golfe. José Alberto, desculpe, mas o Dr. Balsemão está a dizer-me que tenho que apresentar o próximo bloco de imagens. É o último, aliás, mostra outro dos nossos talentos, é o de conceber perguntas que o entrevistado nem sequer compreende. Não fiz grande preparação para esta entrevista, porque acho que um ministro tem que estar preparado para responder qualquer pergunta. Mas imaginei algumas possíveis, mas esta não imaginei. A sua pergunta causa-me aqui uma certa estranheza. Mas admira-me a sua pergunta, não percebo onde é que está a dúvida. Eu não sei o que é mais assustador, se eles ficarem em silêncio, se é a tua pergunta. A grande questão é a seguinte: quando um entrevistado diz que estranha a nossa pergunta, devemos ficar preocupados do género: eu sabia que devia ter estudado este assunto? Ou por outro lado, satisfeitos porque conseguimos atrapalhá-lo, vá? Como é que... Já me aconteceu tudo, mas a mais... Eu nem me recordo muito bem como é que aquilo acabou. Foi uma situação um bocadinho embaraçosa. Foi há 10 anos com o engenheiro Guterres, numa campanha eleitoral. Ele falava muito do... Não era choque tecnológico, mas era o equivalente da altura, da estratégia de Lisboa, inovação e tal. E eu tinha um palpite de que ele nunca tinha usado e-mail na sua vida. E decidi numa entrevista fazer um número arriscado, que não tinha recuo, sujeitava-me ao ridículo, que foi desenhar, imprimir um arroba muito grande numa folha A4, que estava no dossiê intimidatório dessa entrevista. Às tantas disse: o senhor fala muito do plano tecnológico e tal, pode dizer-me o que é isto? E ele ficou completamente embaraçado, porque ele não sabia sequer qual é que era aquele símbolo, e foi um momento de... isso... mais ou menos como o do PIB. Era isso. Ele pensou que era o PIB. Nos momentos ficou... Mas como é que o PIB pode ser tão redondo? Do PIB, não é? Símbolo do PIB. Mas,
Quando não... Eu respondendo diretamente à vossa pergunta, quando eles dizem que estranham, ficamos contentes, porque normalmente o que eles dizem é ainda bem que me fez essa pergunta. Isso é que é mau para nós. E já agora também conto já uma história rapidamente. Volto ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, tem a ver com este embaraço. Uma vez ligava às 5 da manhã, sempre, a combinar os temas, é a hora que ele está acordado e nós não. E eu, cheio de sono, não percebi bem, e ele disse, lá mais para o fim, há uma pessoa, que eu não digo o nome, que deu uma entrevista numa revista, ou que vai dar, não sei bem, a dizer que ele é que é o melhor comentador político. Faça uma pergunta desse género. Eu, à noite, perguntei, não li entrevista nenhuma, porque não vi entrevista, não sabia se tinha saído ou não. E perguntei, professor, há aqui uma pessoa que disse numa revista que era o melhor comentador político, não era você e tal. Ele disse, quem? Não sei. E eu, então não leu? Eu não. Disse, pois, mas fiquei ali 3 segundos e diz ele, não faço ideia. Olhou, e eu disse, olha, eu também não, professor. É de facto extraordinário, porque uma coisa... Nunca combinei nada às 5 da manhã. Sim, de facto é extraordinário, porque uma coisa é um entrevistado estranhar uma pergunta nossa, outra é estranhar uma pergunta que ele próprio pede para fazer. Isso é de facto difícil. Mas há muitas vezes em que não acontece nada no país e, por exemplo, como tem acontecido nas últimas semana, 2 semanas, e nessa situação há muita necessidade por parte das estações de mandarem repórteres para junto de portões de residências oficiais para eles fingirem que sabem imensas coisas por estarem lá. Como é que é? Vocês chegam a mandar informações para lá? Como é que se faz isso? Eu penso, essa é básica e é a velha questão da televisão. Quer dizer, é sempre melhor se está a falar do Palácio de Belém que ele esteja à frente do Palácio de Belém do que estar na parede, junto à parede do bar, embora tenha exatamente as mesmas informações. Agora, faz parte obviamente, da questão cénica da televisão. Não, eu registrei nos últimos dias uma inovação num canal que foi... Não vai dizer qual? Não vou dizer qual. Mas que foi as reuniões que são muito importantes e onde os jornalistas não podem entrar, tudo isto com muitos ífanes, não é? Estão a ver? Claro, sim. As reuniões muito importantes onde há muitas pessoas sentadas e onde os jornalistas não podem entrar e onde se discutem assuntos importantes para o país, mas onde há muitos carros a entrar e a sair dos portões. Tenho a impressão que sei qual é a estação. Verificámos isso esta semana. Sim, muito bem. Júlio, quer terminar? Eu termino dizendo que a última vez que vi alguém num portão foram vocês na TVI pelo facto de eu ter ido cantar a um programa. É verdade. Isso é verdade. Queriam dar uma quebrada. Estávamos à espera que já não me lembrasse. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo a esta chafarica, ainda por cima no último. Ricardo, eu também trouxe uma coisa para vocês. Não quero, não vou mexer nisso, É uma provocação, Chama-se o meu primeiro livro do filme. Mas há mais. Se é o primeiro, há mais. É o primeiro e último. Isto é um livro para crianças, é para vocês. Júlio, agradeço-lhe muito. Aposto que o livro faz uma chama muito bonita. Muito obrigado. Nós vamos ter mesmo de acabar o programa. Temos de agradecer aos nossos convidados por terem vindo. Agradecemos também a toda a equipa que fez o programa connosco e agradecemos ao público por nos ter aturado durante 30 emissões. Muito obrigado pela paciência. Para nós foi, como sempre, um prazer. Até qualquer dia. Obrigado.